Sempre que eu falo de algumas evidências do Planeta 9, eu sempre vejo vocês mencionando nos comentários sobre o Nibiru. E na verdade, meus amigos, eu não conhecia a fundo a sua história. Tudo que eu já ouvi sobre o Nibiru foi só por alto. Então eu decidi dar uma pesquisada e trazer um vídeo mais profundo acerca disso pra vocês. E assim, meus amigos, a história é até interessante. Mas vamos entender a história. As primeiras referências do Nibiru apareceram na mitologia suméria, em aproximadamente 4.000 anos antes de Cristo, então é muito antigo. É basicamente uma civilização que floresceu na Mesopotâmia, que atualmente é o Iraque. E assim, meus amigos, desenvolveu uma rica tradição cultural e religiosa. Como naquela época eles faziam seus registros em tábuas cuneiformes, na verdade, que era a escrita deles, aparecia assim o Nibiru. Geralmente o Nibiru sempre estava relacionado a alguma coisa que tinha a ver com astronomia, ou então astrologia. O Nibiru também era associado naquela época a um deus, e muitas vezes identificado como o planeta Júpiter, simplesmente porque Júpiter é o mais brilhante, né, que a gente pode ver aqui da Terra. Então ele também era considerado um ponto de referência no céu. Só que assim, meus amigos, com o passar dos anos, a ideia do Nibiru começou a ganhar mais força no século XIX para o século XX. Só que algumas teorias começaram a surgir e ligavam esse planeta hipotético que pode existir aqui no Sistema Solar a previsões apocalípticas, que ele basicamente seria o planeta do apocalipse, que estava vindo em direção da Terra, justamente para causar destruição na Terra. Quando chegou lá em 1995, a autora Nancy Linder afirmou que o Nibiru era um planeta que estava se aproximando da Terra e ia causar a nossa destruição no ano de 2003. Só que assim, pessoal, não aconteceu, né? Só que aí, como não aconteceu a destruição em 2003, eles adiaram para 2012, que todo mundo viveu em 2012, pessoal, que também não aconteceu. O que é mais aceito acerca do Nibiru é que ele é um planeta extra que existe aqui no Sistema Solar e que a ciência, os governos, aquelas empresas de astronomia mais famosas como a NASA, a União Europeia, estariam escondendo as suas evidências. Bom, meus amigos, com essa ideia de que os governos estão escondendo o planeta Nibiru para não causar pânico na humanidade, a gente volta lá em 1906, com a história de um cara chamado de Percival Lowell. Ele era um cara muito rico, pessoal. Ele se dedicou ao estudo de astronomia e matemática. Então ele construiu no Arizona o Observatório Lowell. Ele acreditava fortemente que tinha vida em Marte e em seus últimos 8 anos de vida, ele se dedicou numa busca de buscar um planeta extra aqui no Sistema Solar. Como de fato eles utilizavam muitos cálculos para fazerem essas descobertas, eles precisavam de fato de um computador. Naquela época eles não tinham tanta tecnologia. E o computador naquela época, meus amigos, era uma pessoa que fazia cálculos. E basicamente essa função ficava para as mulheres. Então o que se destacou na verdade foi essa mulher chamada de Elizabeth Williams. Essa mulher era muito inteligente. Quase nunca se fala muito sobre ela. Então foi com a ajuda dela, dos cálculos delas, que ajudou Lowell a identificar a possível região de um planeta extra que poderia existir aqui no Sistema Solar. Mas só que assim, pessoal, Lowell acabou falecendo e ele nunca de fato pôde provar que existia um outro planeta aqui no Sistema Solar. Então, quando chegou lá em 29, um jovem cientista chamado de Clyde Tombaugh, com apenas 23 anos, revisou os cálculos de Lowell e encontrou Plutão. Só que assim, pessoal, Plutão é muito pequeno. Um tempo depois ele foi rebaixado para planeta não, por diversos fatores. Só que através dos cálculos de Lowell eles puderam identificar que pode ser que exista de fato um planeta que extra no Sistema Solar. E com a virada do século, meus amigos, com o avanço da tecnologia, a gente pode perceber que além de Plutão existem anomalias que apontam a existência de um outro planeta, que talvez a gravidade desse planeta esteja alinhando objetos ali, ou então empurrando-os até a órbita de Netuno, de fato perturbando a órbita de Netuno. E até hoje, meus amigos, tem aquela especulação que existe um planeta extra no Sistema Solar, que chamamos de Planeta 9. Então, até hoje, essa ideia é associada ao planeta Nibiru, e pode ser simplesmente o planeta Nibiru que esteja ali causando anomalias, e que pela distância e por estar muito escuro ali no Sistema Solar, a gente não consiga vê-lo de fato, mas a gente consegue ver de fato seus efeitos gravitacionais. Bom, meus amigos, você já pode ver aqui que pela primeira vez na história em que ele aparece, ele era associado a Júpiter. E a gente sabe que Júpiter ele não é um planeta perigoso, pelo menos ele quer lá a gente aqui. Pelo contrário, ele defende a gente. Depois apareceu que ele era um planeta do apocalipse que ia causar a destruição da Terra em 2003. Depois 2012, que também não aconteceu. Agora ele é um planeta extra que existe no Sistema Solar e que está escondido em algum lugar e pode estar vindo em direção da Terra. Bom, meus amigos, o que vocês acham dessa história? Bom, eu não sei o que pensar. Mas que a anomalia ali existe, existe. Não sabemos se é o Nibiru ou de fato seja outro corpo celeste que a gente até hoje não conhece. O que vocês acham sobre isso?